Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Vicente Guimarães, você já me conhece. Se você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar um pouquinho aqui para você. Eu sou doutor em economia pelo UFRJ, fui professor universitário e fui consultor de empresas por 15 anos. Hoje desenvolvo esse trabalho aqui na internet e nas redes sociais sobre educação financeira focada no investimento em ações, tá bom? Então, bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre fluxo de caixa descontado, que é um tema que o pessoal tem muita dúvida, que o pessoal pergunta bastante, e o fluxo de caixa descontado é uma das técnicas mais usadas de valuation. As pessoas até confundem valuation com fluxo de caixa descontado, e são coisas diferentes, tá? O fluxo de caixa descontado é uma técnica que as pessoas usam para fazer valuation. Não quer dizer que valuation é fluxo de caixa descontado, tá bom? Então no vídeo eu falo um pouco sobre o que é o fluxo de caixa descontado, como é que você pode usar, quais são os benefícios e o que isso pode ajudar os seus investimentos, tá bom? Então espero que você goste do vídeo, que seja útil para o seu aprendizado e vamos lá então. Forte abraço. O fluxo de caixa descontado é a principal metodologia empregada hoje em dia para avaliar empresas. A sua abordagem é amplamente utilizada por bancos de investimento, consultorias, corretoras, fundos de hedge, empresários, quando querem calcular o valor de uma organização, de um ativo, seja para fins internos de análise de investimento, ou para fusões, aquisições, ou para comprar ações, etc. Tá? É o modelo mais utilizado no mercado financeiro. Vamos alinhar as nossas expectativas antes de continuar na aula, tá bom? Isso é muito importante. Eu queria te fazer 3 perguntas muito importantes. Então vamos lá. Alguém que você conhece aprendeu a pilotar um Boeing em apenas um dia? Você consegue aprender um novo idioma em apenas uma hora? Alguém aprende cirurgia em pouco tempo? Claro que não, né? Então é impossível aprender fluxo de caixa descontado em apenas uma aula, tá? A não ser que você seja um gênio matemático incrível, tá? É impossível aprender em apenas uma aula. Para você ter ideia, né? No meu curso definitivo de valuation são mais de 30 aulas apenas sobre fluxo de caixa descontado. E todo o terceiro bloco do curso é dedicado ao fluxo de caixa descontado. E o primeiro e o segundo bloco são blocos onde a gente vai construindo conhecimento, vai falando sobre estatística, sobre matemática financeira, dando bases para você conseguir absorver as aulas do bloco 3. Então, se você somar tudo, todas as mais de 100 aulas que são feitas no curso definitivo de Valuation tem como objetivo ensinar você o fluxo de caixa descontado. Então, ele constrói-se uma base para você depois aprender no último bloco, entendeu? Então, não se preocupe. Mas todo mundo sempre busca uma fórmula básica e fácil para determinar o valor de uma empresa. Apesar de eficaz, infelizmente, o fluxo de caixa descontado não é um caminho fácil. Tá? Exige estudo, leitura, prática e principalmente experiência. Mas, da mesma forma que é possível aprender um idioma novo, é viável e possível você aprender o fluxo de caixa descontado. Tá bom? O objetivo da aula, então, é apresentar as bases desse modelo de fluxo de caixa descontado. Se você tiver dúvidas ou mesmo não entender nada, não se preocupe, pois isso é normal, tá? Faz parte do processo. O aprendizado ele ocorre assim, uma nova informação, repetição, prática, aí que você consegue absorver aquele conhecimento, tá? Então, nem sempre essa nova informação faz sentido para você. Demora um pouco, tem que ter repetição, tem que ter prática, até você conseguir absorver o conhecimento, ok? Então vamos lá? Fluxo de caixa descontado é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Então a metodologia de determinação do valor de mercado envolve alguns passos. Primeiro, a projeção do fluxo de caixa. O segundo, o cálculo do valor presente desses fluxos de caixas futuros que foram projetados, tá? O terceiro, a determinação da taxa de desconto, que é a taxa K ou a taxa R, que é feita pelo WACC, que é o custo médio ponderado do capital, e o ponto 4, que finalmente é a estimativa do valor da empresa. Tá? Que você vai pegar o valor da empresa, vai dividir pelo número de ações, e você vai chegar ao valor por ação, tá? O preço por ação, preço justo por ação. Tudo bem? Então vamos aqui ao ponto 1, que é a projeção do fluxo de caixa. Primeiro vamos falar um pouco sobre fluxo de caixa, tá? 3, 2, 1. Então, fluxo de caixa, vamos inicialmente
falar do demonstrativo de fluxo de caixa, que é um demonstrativo contábil obrigatório que a empresa tem que publicar, onde ela mostra exatamente as movimentações do seu caixa. Então, ele mostra isso aqui, ó, quanto dinheiro saiu e quanto dinheiro entrou na empresa durante determinado período. Tá? Como é que é organizado o demonstrativo de fluxo de caixa? É dessa forma aqui. Ó. Você tem aí o demonstrativo inteiro, né, o modelo aqui. Você tem o fluxo de caixa operacional, tá? Lá em cima, que demonstra o dinheiro proveniente de vendas de bens e serviços, menos o dinheiro necessário para produzir e vender. Então, vamos produzir sempre empresas que produzem fluxo de caixa operacional positivo. Mudanças no fluxo de caixa operacional normalmente oferece uma prévia nas mudanças da receita líquida futura e também dos lucros futuros. Normalmente é um bom sinal quando esse fluxo aumenta. A forma de interpretar aí o fluxo de caixa operacional. O segundo fluxo de caixa é o fluxo de caixa de investimentos. Tá? Tá em verde aí. Então está relacionado à elevação ou redução dos ativos não circulantes, do imobilizado ou do intangível. Ou seja, traduzindo, investimento que a empresa faz. A empresa gastou dinheiro para comprar uma fábrica, sai o dinheiro do caixa. Gastou dinheiro para comprar um caminhão, sai dinheiro do caixa. A empresa vendeu um ativo, vendeu um terreno, vendeu uma fábrica, entra dinheiro no caixa, entendeu? Então, o fluxo de caixa de investimentos, tanto de elevação do ativo quanto de redução do ativo. E também entradas e saídas referentes a investimentos financeiros. Né? A empresa fez investimento num CDB, resgatou o investimento e também compra e venda de participações em outras empresas, que são também investimentos. Tá? Então, tudo isso aí entra no fluxo de caixa de investimentos. Temos aqui o último fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa de financiamento, que são as formas que a empresa se financia. Então, essa seção descreve os fluxos de caixas associados a atividades de financiamento da empresa. Por exemplo, capital próprio, a emissão de ações, subscrição, venda de ações, capital de terceiros, debêntures ou recebimento de empréstimos bancários. Essa empresa faz o empréstimo, pegou o dinheiro no banco, recebeu o dinheiro faz o quê? O dinheiro entra no caixa. Então, uma entrada de dinheiro. Tá? A empresa vendeu uma debênture, colocou uma debênture no mercado. É um título da dívida da empresa. Ela pega o dinheiro, entra no caixa. Da mesma forma, quando ela faz um pagamento da dívida, faz um pagamento de empréstimos, está saindo o dinheiro do caixa da empresa. As saídas se relacionam, como eu falei, com o pagamento de dividendos, acionistas, recompra de ações, quitação de empréstimos, entre outros. Tá? Então, temos aí nosso fluxo de caixa, demonstrativo de fluxo de caixa. Aqui no finalzinho tem os resultados. Tá? Então, os resultados são isso aqui. Ó. É a soma dos fluxos. É a canetinha aqui para te mostrar. É a soma dos fluxos. Tá? Cadê? Aqui, marca texto. Aqui, ó, a soma do fluxo, 1.200 nesse caso. Aumento líquido. Então, como é positivo, é um aumento de 1.200. O caixa, no início do exercício, era 300, né? Mais 1.200, vai para 1.500. Entendeu? Então, antes de começar o exercício, naquele período, era 300. Então, a variação foi positiva, a soma dos fluxos está aqui, ó, 1.200. Então, foi mais 1.200, são 300 mais 1.200. Você chega no final do exercício com caixa de 1.500, ok? Então, isso aí é o demonstrativo de fluxo de caixa, tá? Por que o fluxo de caixa é importante para o cálculo do valuation das empresas? Vamos ver isso aqui agora no segundo ponto. Primeiro, siga o dinheiro. Os investidores, você que investe em ações, estamos preocupados em última análise, né, no final das contas, em serem pagos, queremos ser pagos com dinheiro. Né? A gente não quer ser pago com promessa ou com uma dívida. Né? Então, os lucros contábeis são cheios de efeitos não recorrentes e efeitos não caixa que afetam o seu resultado. Além disso, o lucro líquido pode ser facilmente baqueado. Por isso, o fluxo de caixa da empresa é um foco de atenção prioritário dos analistas, porque é mais difícil você maquiar o fluxo de caixa da empresa, ok? Então, um fluxo de caixa muito importante, que a gente usa bastante, vai ser o fluxo de caixa livre, esse que é usado no valuation. O fluxo de caixa livre é igual ao fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. E o que é a CAPEX, afinal? Né? CAPEX é uma expressão inglesa. 3, 2, 1. CAPEX é uma sigla de expressão inglesa, Capital Expenditure. 3, 2, 1. Foi horrível isso. É uma sigla que... 3, 2, 1. CAPEX é um nome que designa
o montante de dinheiro despendido na aquisição de bens de capital, ativo imobilizado e intangível de uma empresa, tá bom? Então isso que é o CAPEX, é o investimento da empresa em ativos imobilizados e intangíveis, tá? E por que o fluxo de caixa livre é importante? Ele representa a quantidade de dinheiro em excesso que a empresa gera, ou seja, que pode ser usado para remunerar acionistas ou investir em novas oportunidades de negócio, sem ferir, ou seja, sem afetar as operações já existentes. É usado, por isso, como base para a determinação do valor justo da empresa pela técnica de fluxo de caixa descontado. A análise do fluxo de caixa livre permite entender o seguinte: se a empresa é uma forte geradora de caixa, esse é o primeiro ponto, se seus negócios exigem intenso investimento em CAPEX ou não. Às vezes você ser sócio de uma empresa que tem um CAPEX muito alto não é tão bom, porque CAPEX alto exige muito investimento sempre na empresa e também existe e tem uma taxa de depreciação muito grande. Então você tem dois problemas aí: um investimento em CAPEX elevado, que sempre tem que ocorrer, e também a depreciação, que é elevada, tá? E terceiro ponto: se a empresa consegue gerar caixa livre após pagar tudo que deve e ainda fazer seus investimentos. Então a ideia é essa: a empresa gerou dinheiro, pagou tudo que deve, todas as suas obrigações, fez os seus investimentos, sobrou grana aqui, essa grana que sobra é o fluxo de caixa livre, tá? É o que vai remunerar o acionista. Assim como outros itens dos demonstrativos. 3, 2, 1. Assim como outros itens dos demonstrativos financeiros, ao avaliar o fluxo de caixa livre, o investidor deve analisar vários anos para observar tendências históricas. Então é sempre importante você ver o histórico desse fluxo de caixa, até para você depois poder fazer uma projeção de futuro, tá? A análise temporal irá destacar se a empresa está aumentando o seu fluxo ou ao longo do tempo ou não, tá? Por exemplo, aqui, você tem aqui o gráfico do caixa livre da Odontoprev. Olha só como é que ela tem um fluxo, né, bem estável e crescente, né? Uma maravilha isso aqui, né? O que todo investidor busca é uma empresa que tem um crescimento do caixa dessa forma aqui. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma empresa que cresce 20% ao ano, o seu fluxo de caixa livre, tá? E como é que faz a projeção disso? Imagina que você tem aqui esse gráfico aqui, são a projeção do fluxo de caixa 1, 2, 3, 4 e 5, dos períodos futuros, né? Você pode fazer uma projeção linear dessa forma aqui. Você vai pegar esse 20% e vai jogar para frente, tá? Ou você pode fazer uma projeção mais conservadora, como essa azul clara aqui, ou fazer uma projeção em dois estágios. De repente, até o período 1, 2, 3, você faz aqui um crescimento de 20% e depois você considera um crescimento mais estável, tá? Vamos ver isso aqui um pouco mais com detalhe. Se você fez aqui uma projeção de 20%, qual é o resultado disso? Essa projeção é um pouco irrealista, na verdade bastante. Por quê? Porque você tem uma taxa de crescimento de 20% ao ano na perpetuidade, ou seja, aqui, imagina que isso aqui vai continuar, né? O que é perpetuidade? É esse conceito ligado às empresas. Você imagina que você não pensa que uma empresa vai durar 3 anos, 4 anos. Você imagina que a empresa vai durar a vida toda, né? Quando você investe na empresa, numa ação, você acha que a empresa vai ter 50 anos, 100 anos de vida. Então, perpetuidade é isso, é o crescimento ao longo de todo esse tempo, tá? Imagina 20% ao ano durante 50 anos. A empresa com certeza vai ficar maior do que toda a economia do Brasil. Então não tem muito sentido, tá? Então isso tornaria a empresa maior do que, de repente, até a economia mundial. Então, assim, não tem sentido uma taxa de crescimento tão alta como essa aqui, tá bom? Isso aqui já seria um pouco mais realista. Mesmo assim, seria positivo, seria ainda otimista essa taxa de 5%, tá? Porque 5% ao ano na perpetuidade também é algo elevado. Você tem que pensar o seguinte: quanto que a economia cresce em média, né, por ano? Você sabe que tem ciclos de crescimento e ciclos de recessão, né? Na fase de crescimento do PIB acelerado, de repente pode crescer 7%, 8%, mas tem momentos em que a economia cai, né? E a economia tem crescimento negativo, ou seja, decrescimento. Então, você botar uma média, dá mais ou menos aí 2, 3% por ano, né? Então, 5% já também estaria um pouco exagerado em relação ao crescimento da economia. Seria uma projeção super otimista, tá? O mais legal é, sim, um modelo como esse aqui, uma projeção
em 2 estágios. Você, de repente, tem aqui 3 anos que você vai ter um crescimento de 20%, e a partir desse ano aqui você coloca um crescimento na perpetuidade, com G, né? Uma taxa G de crescimento de 2%. Tá? Isso aqui fica muito mais realista para você fazer uma projeção para o fluxo de caixa da empresa. Tá? Você percebe o seguinte, que em todos os casos, né, a projeção que você vai fazer vai afetar bastante o resultado da empresa. Tá? Você pode ter também uma projeção bem mais conservadora, como essa aqui. Imagina se tem uma empresa com fluxo de caixa muito estável, até 195, 200, 210, 200. Então, praticamente não tem crescimento. Então, você projeta uma taxa de crescimento de 2% ao ano. Né? Então, você vê que é uma taxa de crescimento bem baixa, mas, ao mesmo tempo, mais ou menos acompanhando ali o ritmo da economia. Tá? Projeções conservadoras são interessantes, porque se você faz uma projeção conservadora e o preço da ação, mesmo assim, parece para você que tá barato, você pode fazer ali, você pode ter uma oportunidade de comprar. Né? Aqui o Y, porque passou muito tempo, né? Lógico que isso aqui vai aumentando conforme o tempo vai passando, tá? Aqui já é uma projeção sem crescimento, com G, um crescimento G zero, tá? Então você imagina que a empresa não vai crescer mais, mas vale a pena investir numa empresa assim? De repente vale, se a empresa paga um bom dividendo, se a empresa tem um yield interessante, você pode investir na empresa até imaginando aí os dividendos futuros que ela vai te pagar, tá? Mas é muito difícil também uma taxa de crescimento zero, tá bom? Só botei aqui para dar um exemplo para você. Tudo isso aqui são exemplos, tá? Para a gente entender que existem várias possibilidades no modelo, ok? Então vamos falar um pouco sobre o valor presente. Então, no nosso modelo, aqui o segundo ponto, né, o cálculo do valor presente dos fluxos de caixa futuro. Então você tem que saber o que é valor presente, tá? O conceito de valor presente é isso aqui. Ó. O que você prefere? Você prefere R$1.000 agora na sua mão ou R$1.000 daqui a 2 anos? Pensa bem. Né? Você não vai ganhar taxa de juros nenhum, nada. Então, é lógico que vale muito mais ter R$1.000 agora na mão do que ter 1.000 daqui a 2 anos. Né? É sempre melhor ter dinheiro na mão hoje do que ter a promessa de receber algo no futuro. Nunca se sabe o que vai acontecer. Existem inúmeros fatores que geram incertezas e riscos, além do custo de oportunidade do capital. Ou seja, eu podia pegar esse dinheiro e colocar num CDB, podia colocar num fundo de investimento e está lá o dinheiro parado. Né? Então, esse é o custo de oportunidade. Então, quanto vale hoje? R$1.000 na sua mão hoje vale R$1.000, com certeza. Agora, se eu tenho R$1.000 para receber daqui a 2 anos, hoje, se eu for trazer esse valor a valor presente, com certeza vai valer menos. Né? A questão é, vale quantos por cento menos? Por quê? Porque R$1.000 hoje vale mais do que R$1.000 no futuro. Entendeu? Então, esse R$1.000 no futuro tem que valer menos do que R$1.000 hoje. Então, esse que é o cálculo que é feito no valor presente. O valor hoje de um dinheiro que esperamos receber no futuro é chamado valor presente. Tá? Só fala trazer a valor presente, né, o termo que usa. Como R$1.000 hoje vale mais do que R$1.000 no futuro, temos um desconto nesse valor futuro. Tá? Esse desconto é feito com base numa taxa, que é chamada taxa de desconto. Tá bom? Essa taxa de desconto, também no valuation, também temos uma taxa de desconto, da mesma forma. Então, vamos dar um exemplo. Um lojista vendeu um produto e recebeu um cheque pré-datado de R$1.000 para 60 dias. Ele pretende descontar os cheques hoje na agência bancária. Chega no banco, eu queria trocar os cheques, você troca para mim? O gerente informa que a taxa de desconto é de 5% ao mês. Quanto ele receberá pelos cheques? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar R$1.000 e vai trazer a valor presente, que é hoje. O dia de hoje é o tempo zero. Entendeu? Então, o cálculo é esse aqui, ó, valor presente igual ao valor futuro, que é o R$1.000, dividido por 1 mais a taxa é 5%, e o prazo são 2 meses. Né? Ao mês, né, são 2 meses, então que o prazo vai ser 2. Então, vamos fazer essa continha aqui. Valor presente igual 1.000 dividido por 1 mais 5% elevado a 2, vai dar, 5% é 0,05, tá? Então, para facilitar aqui a conta, 1.000 dividido por 1,05 elevado ao quadrado vai dar 1.000 dividido por 1,1025 e vai dar um valor presente de R$ 907,02. Então, o lojista vai receber R$ 907,02, ou seja, quase
praticamente um roubo, né? O cara foi quase R$ 100 do cara para trocar o cheque. Mas isso acontece, né? A questão é a seguinte: quanto maior o tempo, ou seja, quanto mais o tempo passar, menor será o valor presente. Então, se esse cheque de R$ 1.000 fosse aqui em 90 dias, ele receberia, em vez de receber 907, ia receber 863, tá? Então, quanto mais para frente for o valor, menor vai ser o valor presente desse valor futuro, ok? VPL, valor presente líquido, que é o valor da soma de todos os fluxos de caixa futuros trazidos ao valor presente, tá? Isso aqui vai ser o valor, quando a gente calcular o valor lá da empresa, vai ser mais ou menos vai ser o VPL, tá? Por exemplo, você tem aqui um fluxo de 3, 2, 1. Você tem aqui um fluxo de caixa de 30 por mês, 30 mil por mês ou por ano, tá? E você vai trazer tudo isso ao valor presente, tá? Aqui é o valor presente, isso aqui é o VPL, tá? O valor presente líquido. Fluxo de caixa descontado segue essa mesma ideia, tá? Então aqui, em vez do VPL, você vai ter o valor da empresa ou do ativo, tá? Que é o valor do ativo, ok? E aqui os valores trazidos ao valor presente até o valor N, tá? Então é a mesma ideia disso aqui, ó. Tudo bem? Fluxo de caixa descontado segue essa formulazinha aí. Olha só, tudo trazido ao valor presente, você vai ter o valor da empresa. Agora, uma coisa importante é o seguinte: antes, né, o K, essa taxa K ou R, depende de como cada um usa a notação, né, ele é calculado, ele é chamado também de WACC, né, custo médio ponderado do capital. Então, a gente vai falar sobre isso agora. Então, você tem 1.1, que é a projeção do fluxo de caixa, que já vimos, cálculo do valor presente, que já vimos, e 3, determinação da taxa de desconto K, que é o WACC. Então, vamos lá, é esse ponto aqui. Imagina o seguinte: o que é essa taxa K de desconto? Imagina que você é um investidor e você quer fazer um investimento. Você tem um investimento super seguro, que é, por exemplo, um CDB, um Tesouro Selic, né? Onde você vai receber o seu dinheiro sem nenhum perigo, sem nenhum risco. Agora você tem um outro investimento, um investimento numa empresa, numa ação. Você sabe que esse investimento é mais arriscado. Então, para você investir nessa ação, que tem risco, tem incerteza, você vai querer uma taxa um pouco maior, né? Porque tem mais risco, tem mais incerteza, então você vai querer um retorno maior. Então, por exemplo, aqui você vai ter 100% do CDI, aqui você vai querer mais do que 100%, quero mais do que 100% do CDI. Para eu investir numa ação, se eu for investir numa ação e eu souber que eu vou ter um retorno de 100% do CDI, qual a graça? É melhor deixar lá no CDB, não tem risco nenhum. Então, obviamente, né, intuitivamente, a gente consegue entender isso. Quando você faz um investimento mais arriscado, você vai querer mais do que a taxa livre de risco. Isso aqui é chamado taxa livre de risco. É uma taxa que eu já tenho hoje sem ter muito problema, sem ter muita dificuldade, sem passar aperto. Quando você investe em ações ou em outro tipo de investimento mais arriscado, você quer mais do que o CDI. Entendeu? Então, essa é a base do WACC, né? O WACC segue essa mesma filosofia, tá? Então, investimento em uma empresa, eu quero o CDI mais um X%, que é a taxa de risco. Então, eu quero a taxa livre de risco mais a taxa de risco e incerteza, tá? Então, o WACC sempre vai ser maior do que a Selic, sempre vai ser maior do que o CDI. É a base do WACC, é essa daí, tá? É a taxa livre de risco mais o custo, mais o custo que você quer, mais um prêmio de risco, na verdade. Você quer mais um prêmio por estar correndo risco. Então, a WACC, ela estima quanto custa o capital para a empresa, tá? Ponderado pelo percentual de capital próprio e pelo percentual de capital de terceiros. Eu vou explicar já isso daqui a pouquinho. Então, inclui a taxa livre de risco de mercado, que é o custo de oportunidade, inclui a taxa de risco do negócio, que está sendo avaliado, ou da ação, e inclui a taxa de risco da empresa, que é o custo dos empréstimos que a sua empresa faz, que aquela empresa faz no mercado, né? Ela tem embute uma taxa de risco na empresa. Então, tem empresas que conseguem pegar emprestado mais barato, tem empresas que conseguem pegar emprestado mais caro. E isso acaba sendo embutido no custo do empréstimo e o capital de terceiros vai ter esse custo aí, tá? Então, a OCA é isso aqui, ó. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Rapidinho. Senão não vai dar para ver nada. Pronto, aqui.
Então, você tem aqui o WACC, vai ser percentual que a empresa tem de capital próprio, mais o percentual que a empresa tem de capital de terceiros. Capital de terceiros são os empréstimos que a empresa faz. Tá? Aqui é a taxa, RP é a taxa do capital próprio, e aqui é a taxa do capital de terceiros. Tá? Explicado aqui nesses pontos aqui. Tudo bem? O custo do capital de terceiros é a taxa de juros que a empresa paga sobre os seus empréstimos. É bem fácil de achar. Às vezes a empresa já declara essa taxa. Às vezes você fazendo um cálculo básico você consegue descobrir. É só você pegar os juros que a empresa paga e calcular pela quantidade de dívida que ela tem. Tá? A taxa livre de risco mais o prêmio de risco do ativo, que é o custo do capital próprio, já é um pouco mais complicado de calcular. Tá? Esse que é calculado através de um método chamado CAPM. Tá? Então vamos ver como é que calcula isso aqui. O CAPM é Capital Asset Price Model. Tem essa fórmula aqui, tá? Onde aqui é a taxa da empresa, ela vai ser igual ao RL, que é a taxa livre de risco, mais o beta do ativo, o beta da ação. Imagina você está calculando aí a valuation da Vale. Você vai pegar o beta da Vale e vai colocar aqui, tá? É uma medida de risco do ativo. E RM é remuneração do mercado. Imagina, é a rentabilidade média do mercado em determinado período. Imagina que a rentabilidade média do Ibovespa seja de 15%. Se eu botar aqui 15% nesse período, ok? Menos o RL, o RL está aqui, ó. Tá? Imagina que o RL seja 6%, tá? CDI. Então, menos 6%, ok? E aqui o beta vai depender do ativo. Isso aqui parece muito complicado, mas intuitivamente é mais fácil de você entender. Então, vou explicar intuitivamente. Olha só, o que é o custo de capital para a empresa? Né? É a taxa livre de risco mais o prêmio de risco do ativo. Então, aí sim é muito fácil você entender. Se eu não fosse investir em ativo nenhum, eu ia pegar só isso aqui. Eu ia pegar o dinheiro e botar no CDI. Né? A minha taxa de retorno, meu prêmio de retorno seria igual à taxa livre de risco, que é o CDI, 6%. Vamos pensar que o CDI seja 6% para facilitar a conta. Tá? Agora, como eu quero investir em um ativo que tem risco, está aqui o risco desenhado aqui, tá? Escrito na verdade, tá? Então eu quero, além desses 6%, né? Eu quero algo além, eu quero mais um valor além, eu quero me remunerar mais, eu quero um prêmio. Então, eu quero 6 mais um prêmio de risco. Eu estou correndo risco? Estou. Então, o que eu quero para correr risco? Eu quero um prêmio. E o prêmio vai ser calculado por isso aqui. Prêmio de risco do ativo. Então, de repente, vai ser 6% mais, sei lá, mais 3% aqui, que é o prêmio de risco. Vai dar 9%, tá? Ou 10%, ou 11%, depende do cálculo que você fizer, depende do beta, depende desses cálculos todos aqui, ok? Então, é mais importante você entender a intuição do que você se preocupar em decorar a fórmula, tá? Depois aqui, você com prática, fazendo, você vai pegar facilmente isso aqui você coloca no Excel, ele faz direto. Então, é muito mais prático fazer. Aqui eu só estou passando os conceitos gerais, ok? Então, aqui um cálculo aqui para você ver, ó, tá? Mais ou menos isso que eu falei, né? Aqui você tem a taxa livre de risco 6%, mais a taxa, o prêmio de risco 3%, uma RP de 9%. Vamos dar um exemplo aqui. Calcule a WACC considerando que a empresa tem 50% de capital próprio, mais 50% de capital de terceiros, tá? A RP, que é isso aqui, ó, foi calculada em 9%. Imagina que essa RP aqui que a gente viu anterior, tá? A RT, que é o custo dos empréstimos da empresa, é de 120% do CDI. Imagina que a empresa lá emitiu umas debêntures e está pagando 120% do CDI para quem emprestou dinheiro para a empresa. O que é uma debênture? Debênture você está pegando emprestado no mercado e você tem que dar uma promessa. Então, a promessa que a empresa fez foi de pagar 120% do CDI. Esse vai ser o custo dos empréstimos da empresa. Tá? E vamos botar aqui que o CDI é de 6% para facilitar o nosso cálculo. Como é que se calcula isso aqui? Bem fácil. Primeiro vamos calcular isso aqui, ó, 120% do CDI. Então é 120% de 6%, né? Entendeu?
Então, 120% é 120 dividido por 100 vezes 6 dividido por 100. Isso aqui é 6%, isso aqui é 120%. Vai dar 1,2 vezes 0,06, que vai dar 0,072, que vai dar, no final das contas, 7,2%, tá? Então, essa taxa aqui vai ser 7,2%, ok? E essa taxa aqui vai ser 9, tá bom? Beleza? Então, vamos calcular aqui. Qual a participação do capital próprio? 0,50 vezes 9. Aqui eu boto 0,09 para ficar mais fácil. Mais 50%, que é 0,50, vezes 0,072, que é a taxa que a gente achou aqui. Aí fica fácil. Então, a OC, nesse caso aqui, vai ser de 8,1%. Tá bom? Tá? Calculamos aí para mostrar para você como é que faz o cálculo da OC da empresa. Tá bom? Agora sim, vamos lá para o cálculo do fluxo de caixa descontado. É o objetivo final da nossa aula, tá? Então, fizemos ponto 1, projeção do fluxo de caixa, valor presente, entendemos como é que se determina a taxa de desconto K, que é o WOC, e agora vamos à estimativa do valor da empresa, tá? Que é o valor da empresa que você vai achar, que é o somatório dos fluxos de caixa futuros dividido pelo número de ações, tá? Então, vamos lá, temos aqui a nossa formulazinha. Vamos dar um exemplo. Uma empresa possui fluxo de caixa livre destacado na tabela abaixo. Está aqui essa tabelinha aqui. Lógico, isso aqui está em milhões, tá? Considerando uma taxa de crescimento estável de 3% ao ano e uma WOC de 11%, então já está te dando as taxas, tá? Para facilitar. A WOC é de 11%. A taxa de crescimento estável, ou seja, a perpetuidade de 3%. Calcule o valor da ação da empresa, considerando que ela não possui dívidas e que possui 100 milhões de ações. Então, essa informação é importante, são 100 milhões de ações. Então, o que está te dizendo aqui graficamente? Você tem aqui esse fluxo de caixa da empresa até 2018. Tá? Depois de 2018, você tem aqui a projeção de 3%, ou seja, ficou um pouco mais conservador, né? A estimativa ficou bem mais conservadora, mas ficou dentro do limite interessante, 3%. Tá? Aqui você pode ver a linha, deixa eu apagar aqui essas coisas todas aqui. Borracha. Você pode ver, se a gente projetasse a mesma linha, né, ia ficar essa linha azul, só que a gente fez uma outra projeção. A gente fez essa projeção em amarelo aqui, tá? Então, temos aqui a fórmula do fluxo de caixa, dos fluxos de caixa descontados a valor presente. A gente vai fazer isso aqui, ó, tá? Vou pegar a caneta de novo. Marca texto. Aqui temos até 2018. A partir daqui é a projeção, tá? Com 3% de crescimento, ó. 482 mais 3%, 496, mais 3%, 511, mais 3%. Entendeu como é que faz? Tá? Até aqui o fluxo de caixa do ano 2171, tá? Que vai dar 3% também, vai dar 44.375. Tudo bem? Então, você vai fazer isso aqui no Excel, é muito fácil de fazer isso aqui, tá? Tem formas mais fáceis de fazer? Claro que tem, tá? A gente vai fazer isso aqui, a gente ensina isso lá no curso definitivo de Valuation, a gente ensina como faz no Excel, quais as formas mais simples de fazer, como é que você pode fazer isso aqui com cálculos mais rápidos, tá? Mas aqui é só para dar um exemplo, para a gente usar essa fórmula aqui, que é a fórmula base, tá? Da projeção de valor, eu estou usando a mesma fórmula, tá? Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Que o valor vai ser o fluxo de caixa 1, que é esse aqui, ó, 496, né? A partir daqui, ó, daqui para baixo, que começou as projeções, tá? Tá bom? 496, 46, dividido por 1 mais K, K vai ser 11%, elevado a 1, aqui fluxo de caixa 2, que é o 511, bota aqui, dividido por 1 mais K, K é 0,11, elevado a 2, que é o período 2, tá? Aqui é o período 3, e assim sucessivamente, 44.375 é o período 153, lá na frente, tá? Isso aqui vai dar esse fluxo de caixa aqui a valor presente, ó. 447, 415, 385, e esse valorzão aqui, a valor presente vai dar 0,01, tá? Lembra que eu falei, né? Quanto maior o prazo, menor vai ser o valor presente, entendeu? Então, somando isso aqui tudo, vai dar um valor de
6.205. Lembrando que isso aqui está em milhões, que vai dar então 6,2 bilhões de reais, tá? Valor por ação, 6,2 bilhões dividido por 100 milhões de ações, que está aqui, vai dar um valor por ação de R$ 62, ok? Então você viu assim que a parte mais difícil do fluxo de caixa descontado é o seguinte, é determinar o K, né, esse K aqui, e você fazer a projeção do fluxo de caixa, tá? Aí você vai depender muito do estudo que você fizer da empresa para saber se aquela empresa, se você acha que ela tem uma perspectiva positiva de continuar crescendo, quanto tempo que ela vai continuar crescendo, ou se o crescimento vai ser um pouco mais baixo. Então, esses são os grandes pontos-chave da análise de fluxo de caixa descontado. Eu sei que você pode não estar entendendo nada ainda, está muito complicado, mas fique tranquilo que isso aqui é uma primeira abordagem, tá? Lá no curso definitivo de Valuation, como eu falei, isso aqui é explicado com muito mais calma, muito mais tempo, com muito mais exemplos, são feitos exemplos reais, tá? Para você poder realmente aí, ter um aprendizado mais consolidado. Isso aqui é a primeira abordagem para você ter aí um primeiro contato, o primeiro passo nessa caminhada para o entendimento do fluxo de caixa descontado. E aí, Buffett, gostou da aula? Valuation é vida. O Buffett com certeza gosta muito de valuation. Se você chegou até aqui, até o final da aula, parabéns, e deixa aí o seu joinha. Se fez sentido para você, se te ajudou, se colaborou para o seu conhecimento, também se inscreva no canal. Se você não está inscrito ainda, ative as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas redes sociais, com aqueles seus amigos que querem saber um pouco mais sobre valuation. Deixe também seu comentário, dúvida sobre valuation, sobre questões ligadas à precificação de ativos, tá? Eu me comprometo com você a responder aí o seu comentário, tá bom? Pessoal, um forte abraço, muito obrigado por ter assistido a aula, pela sua presença aqui no canal, tá? Que é muito importante, e um forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.